Salve, fiel! Salve, galera do Timão! Rapaziada, vamos falar de Corinthians na Libertadores. E no final, vamos falar do Paulistão. Corinthians pegará o Palmeiras na final. E eu já digo mais, hein? O Corinthians vai quebrar o Palmeiras. Lá e na Neoquímica Arena. Vai ganhar os 2 jogos. Escreve aí. E não adianta falar que eu vou zicar, não. Dessa vez eu vou acertar. Pelo jogo que eu vi ontem do Palmeiras contra o São Paulo, meu Deus do céu. O Corinthians renasceu em cima do Santos e agora é tudo nosso. E quarta-feira, amanhã, vamos começar pelo Barcelona. 5-1 em cima do Barcelona. Você o que pensa? Comente aí e representa com like, fiel. Tá confiante no Corinthians? Representa com like aí. Vamos pro vídeo. O momento dele não é tão bom. Se alguém precisasse ir pro banco, na minha opinião, seria o Bidon no momento. Eu acho que tem duas questões. Uma é a questão tática e outra é a questão anímica. Esse é um jogo para o Romero. Algo precisa ser mexido. O Romero é um cara de quem a torcida espera. Gostei da frase, hein? Esse é um jogo para o Romero. Esse é um jogo para o Romero. E eu não sou um romerista de primeira hora, mas também não fico brigando. Mas ultimamente se transformou brigando com os fatos. Eu sou um neo-romerista. É isso. Sou um neo-romerista. Peraí. Jogador histórico, com títulos conquistados, maior artilheiro da Arena, sempre fazendo gols em jogos importantes, decisivos, tanto em questão de conquista quanto em questão de fugir de rebaixamento. E tem dúvida ainda se é pra gostar? Não tem como não. Gostar de quê? Tô tirando meu chapéuzinho, bom. entendeu? E eu acho que tem uma outra coisa legal também, porque um desses volantes aí sempre cai pela direita mesmo. Sim, o Martínez vira ponta do às vezes, volante da né? direita. Então já Exato. deixa aquele lugar pro Romero. Sim. E você guarda o Thales Magno para ter um nome pra galera gritar. Porque isso é importante. Pode gritar Romero. Eu ia falar São isso. Paulo- O Thales Magno, normalmente, ele começa bem como titular. Ele não, o Romero entra mais com a faca entre os dentes quando ele é reserva, né? O Romero, quando entra ali, ele entra sangue nos olhos, tapa na orelha e vai pra cima. O Thales demora um pouco pra se adaptar ao que o jogo pede, eu acho. É que eu acho que o Romero é mais consistente, né? O Thales Magno de titular é meio... tá quase me Você convencendo. não sabe o que vai acontecer. Eu entraria com o Romero, deixaria o Thales para jogar ali. Ontem o São Paulo entrou com o que tinha de melhor. Quarteto, tudo. Chega uma hora do jogo que não tinha mais com o que Eric fazer. e Ferreirinha, né? O Corinthians terá. É. Ou com Thales para Romero, ou com Romero para Thales. Agora, alguma coisa precisa ser feita. Tem que fazer algo de diferente. 3 gols contra um time estruturadinho como esse do Barcelona não é fácil de se fazer. Antes do Eugênio falar, eu estou adorando. Vocês sabem que eu adoro esses pensamentos, Essas projeções. esses pensamentos faceiros, ofensivos. É tudo lindo. Eu só quero lembrar os amigos faceirinhos que não pode sofrer gol. Tudo bem. Tá? Tira volante. Mas não vai. Põe mais um atacante. Mantivemos tá tudo o lindo. Martínez lá. Tá tudo lindo. E outra Mas coisa. se levar um gol, tem que fazer 4. Mas não me entra com 3 zagueiros. Tá bom? Não me entra com 3 Viu, zagueiros, gente? pelo amor de Não faz Deus. sentido. Estão tudo faceiro. Tira volante, põe mais um atacante, vai Romero, vai Thales Magno, vai Casão, vai Vaguinho, Vai pra cima volta dele, Doutor Sócrates, vai Ataliba, vai todo mundo. Vai Luizão, vai Edilson, vai. Mas não pode levar gol, tá? Fala, Eugênio. Exatamente em função disso, Abel, eu concordo contigo que eu acho que é preciso ter uma escalação equilibrada. Não Mas dá Romero para se é lançar equilíbrio. o ataque. Romero é equilíbrio. E o Romero é Romero é equilíbrio. uma outra questão. Acho que o Romero depende muito da avaliação do Yuri, né? Mas se você não tem o Romero do banco, quem você tem para o segundo tempo, né? O Thales Magno só. Thales. Eu acho que é preciso, hoje em dia, futebol, você trabalha com um banco de reservas demais. São 5 substituições, você precisa no segundo tempo de sangue novo para poder renovar as energias ali. E eu acho que só tem esses dois, né? Pensando ali numa força ofensiva. Sim. Os outros jogadores do elenco do Corinthians pro ataque... Pedro Raul foi embora, É. Pedro Henrique Tem também. bem mais do que tinha. É. E jogador de lado mesmo assim, não tem. O Então, Thales- eu acho que um dos problemas do Corinthians no jogo de ida... Tonhão ia falar alguma coisa? Não pegou o microfone. O Coronado está machucado, né? Tem Também essa não, também. não deve estar à disposição amanhã. Então, Boa, Tonhão, boa lembrança. acho que um dos problemas no jogo de ida foram justamente as ausências do Martínez e do Ranieri. Perfeito. Porque o Corinthians perdeu o meio de campo. O Corinthians permitiu ao Barcelona de Guayaquil trocar passes com muita tranquilidade naquela zona ali. Então eu acho que eu começaria o jogo por aí. Ranieri e Martínez com o Carrilho no meio. Colocar o que tem de melhor. Você pegar o que hoje assim, seria a escalação ideal do Corinthians, o meio-campo é
Ranieri, Martínez, Carrilho e Garro. Com Yuri e Memphis na frente. Agora, o que eu faria? Iria de Bidu na lateral esquerda, porque você tendo o Ranieri e o Martínez, você pode liberar mais os laterais, que são importantes para justamente ter essa amplitude, né, como é falado, o ataque pelo lado do campo. Então, você pode subir com o Mateuzinho e o Bidu. Sufoca o adversário, joga com os dois espetados lá na frente, dando sustentação pelo lado para a criação de jogadas. E aí você segura o Martínez e o Ranieri para proteger a zaga. Não é 3 zagueiros, mas é o Ranieri fazendo uma função eventual de um terceiro zagueiro, com o Martínez ajudando a proteger. E aí você sufoca o adversário. A UCV atacou o Corinthians, o Barcelona não vai atacar? Vai atacar, mas se você tiver ali os 2 zagueiros, com o Ranieri dando um apoio e o Martínez também, e é claro, todo mundo ajudando na recuperação de bola. O que eu imagino, que eu gostaria de ver, é um Corinthians jogando no campo de ataque, sufocando, marcando pressão, impedindo a saída de jogo, recuperando a bola e partindo para cima. O tempo todo. Por isso, ele vai precisar, no segundo tempo, dessas peças que vêm do banco. E, no caso, acho que o Romero é importante, acho que o Thales Magno é importante, jogadores, o próprio Bidon saindo em algum momento, o Alex Santana vindo do banco para dar força, dar energia, num segundo momento da partida. Mas para começar... Quando tiver 2-0 pro Corinthians... É isso, é aquela segunda onda. Minutos? Aquela segunda onda. Vamos embora, vamos apertar ainda mais, vamos buscar energia. Então, eu acho que para começar, eu não abriria a mão de Ranieri e Martínez no meio-campo, para que possa liberar o Bidu, imaginando que seja o Bidu, porque é o lateral esquerdo mais ofensivo que o Corinthians tem, sem contar com o Henrileri, que não está inscrito, e o Mateuzinho do outro lado, para que eles subam bastante e que subam juntos, que sufoquem o... Eu acho que tem que ser assim, pelo menos meia hora de sufoco. Também. Não, meia hora de sufoco, pressionando... Precisa abrir o placar cedo. Muito, né? sem a bola, no campo de ataque, para não deixar o Barcelona sair jogando. Boa. Aproveitando a velocidade do gramado, a qual o Barcelona não está tão acostumado quanto o Corinthians. Tivemos diferentes opiniões aqui. Assim que eu gosto. Por isso que seria interessante, o Tonhão falou, não vai ter reconhecimento do gramado pelo Barcelona. Não vai ter hoje, em algum momento vai ter, Tonhão, porque é fundamental para o Barcelona reconhecer esse gramado, né? Então, eu até perguntei pro assessor de imprensa do Barcelona, mas ele me falou que, em princípio, não, que eles vão fazer esse treino no CT da base do Palmeiras. Ali eu já não sei se tem um gramado que possa ser parecido aqui com o gramado da Arena. E tem uma coisa, né? Eles também estavam jogando, até os últimos treinos do Barcelona, eles mostraram um campo muito pesado, né? Chovendo muito lá em Guayaquil. Hoje, por exemplo, não tem previsão de chuva por enquanto. O gramado aqui está seco, né? Então, de repente, amanhã ainda, se chover, pode ser ainda mais complicado, né? Porque ainda, além de um gramado que talvez eles não conheçam, ainda vai estar molhado, então ainda vai correr muito mais a bola. Mas, em princípio, o Barcelona não vem fazer reconhecimento não, Celso. Tonhão, tá seco, você destacou bem, mas você sabe também, como eu, que eles molham bem o gramado antes do jogo. Não como quando chove tanto que fica encharcado, óbvio que não. Mas eles dão uma bela irrigada antes do jogo, em vários estádios e no estádio do Corinthians também, né, Tonhão? Não só, né, antes do jogo, logo antes de a bola rolar, como também no intervalo, né? E muitas vezes pro lado que o Corinthians ataca, né? Tonhão, tô falando que o Tonhão tá esperto. Ele fica de olho em tudo. Tonhão, a gente estava falando aqui da defesa, né? Até brinquei com os amigos, com o professor Celso e com o João, que querem colocar 200 atacantes e tal. Outro dia o Ramon Dias falou assim, só preciso de 20 segundos e arrumo a defesa. Passou pelo Santos, mas tomou gol de bola aérea de novo. Torcedor do Timão tá preocupado, Tonhão. Exato, o Corinthians só não tomou gols em 3 jogos nesse ano. Então, realmente é algo preocupante. O André Ramalho, que antes era um zagueiro quase incontestável, hoje já é o reserva. O Félix Torres passou na frente dele pelos últimos 2 jogos, né? Ele foi titular no Equador, foi titular agora contra o Santos, e o Gustavo Henrique voltou muito bem. Então acho que ele é o único garantido. Agora, entre os outros, acho que o Tchoka, depois do pênalti que ele fez no primeiro jogo, acho que perdeu um pouco de espaço. O André Ramalho depois vem ali nessa sequência. E tem o Kaká também, que aí acaba sendo como a 5ª opção. Mas essa é uma questão também, né? Porque o Corinthians tem jogadores que não são dos mais altos. Então, Gustavo Henrique e Félix Torres acho que ajudam muito mais nessa possível bola parada. O Martínez e o Ranieri também ajudam nisso. Mas o time, dependendo do que entrar amanhã, pode ser um time muito leve, mas tem essa questão da bola parada também. E o Corinthians tem que parar de sofrer gols, né? Porque é isso,
apenas 3 jogos no ano que o Corinthians não sofre gols, e amanhã, então, é um jogo importantíssimo para não... Senão vai ficar ainda mais difícil para o Corinthians tentar essa virada. Agora há 4, porque tem o Mirassol também, né? Ponte Preta, Novo Horizontino, São Bernardo e Mirassol. Continua sem encher os dedos de uma mão. Toma muito gol. E para quem tem que fazer diferença de 3, é diferença de 3, gente. 3 gols, por exemplo, fez contra o UCV. Levou 2. Eu particularmente tenho mais dúvidas dos gols que o Corinthians, em relação aos gols que o Corinthians sofre, do que a capacidade desse time de fazer 3. Esse time tem a capacidade de fazer 3. Tem jogadores, tem jogadas para isso. Contra o Santos, que jogou muito pouco, conseguiu 2 em 2 paradas, como o Abel lembrou. Em bolas paradas. Então, o problema é essa questão defensiva. E o Eugênio falou do Bidu. Primeiro gol em bola parada contra o Santos, segundo não, né? Mas também começa de uma cobrança de falta, que a bola sobra, né? Sim. O Eugênio falou de liberar o Bidu, é noite de falar para o Bidu. Bidu hoje você é atacante. Até porque é melhor, porque ele compromete menos atrás. Quando você assumir isso mesmo. É uma e muito provavelmente será o Bidu, até porque o Hugo não foi nem relacionado contra o Santos. Ele optou pelo Angileri e o reserva era o Bidu. Então, obviamente, assim, pelo Ramon ter optado pelo Hugo no jogo de ida contra o Barcelona, pela parte defensiva do Hugo, e o Hugo fez a partida que fez, eu acho muito difícil que ele não vá de Bidu. Concordo com o Eugênio e o professor. Antônio Chamorro, nosso querido Tonhão, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho por aí, bom dia. Valeu, obrigado. Bom programa para vocês. Legal, Tonhão, ao vivo lá da Neoquímica Arena, palco do jogo de amanhã. E vai ser palco também do último jogo do Paulistão, né? Palmeiras e Corinthians, o primeiro jogo vai ser no Allianz, o Corinthians com a melhor campanha na classificação geral, o time que mais pontuou até aqui vai decidir em casa. Então a gente continua falando de Corinthians, mas saímos do assunto Libertadores e vamos para o assunto Paulistão, com esse grande derby na final. Vamos ouvir personagens, o Rafael Veiga, depois da vitória e classificação de ontem, já falando, tem Abel Ferreira falando também sobre a final, e do lado do Corinthians, o Mateuzinho também falando sobre a decisão. Vamos lá. Chegámos nós à final e o Corinthians, as duas equipas tiveram mais pontos, mas Ponte Preta fez uma campanha belíssima, o São Bernardo fez uma campanha belíssima, o São Paulo criou-nos super dificuldades. E vocês sabem que o Paulista é super agressivo, super competitivo. E mais um derby na final. Particularmente eu gosto bastante desse tipo de jogo. E é isso. Vamos fazer de tudo para conquistar o 4º Campeonato Paulista seguido. A gente está mostrando que o Corinthians esse ano não veio apenas para participar de competição, veio para brigar para título. Primeiro objetivo do ano, a gente está chegando agora, que é a final do Paulista. Desde a estreia de Abel Ferreira foram 15 jogos. Ganhou 7, empatou 6 e teve 2 derrotas para o Corinthians. O aproveitamento nos 15 jogos, 60%. Em 15 partidas, 25 gols, um bom número, né? E 14 sofridos. Contra o Ramon Dias, um empate e uma derrota. Números à parte, o Palmeiras jogando muito mais que o Corinthians, inclusive em jogos que não venceu. Os 2 recentes empates. Mesmo a derrota no Campeonato Brasileiro, uma das derrotas do Abel é essa do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo, o Palmeiras muito melhor. O Palmeiras começa o jogo quase. E no segundo tempo, o Corinthians neutraliza e aí... A outra derrota é aquela do Silvinho. Sim, verdade, Corinthians e Silvinho. E do Roger Guedes. Silvinho Exato. e Roger Guedes. Golaço do Roger Guedes. É exceção. Eu acho que a primeira coisa que o Corinthians tem que pensar é elevar o nível de jogo nos confrontos contra o Palmeiras. O Corinthians, mais até do que resultados, os resultados não são ruins. Os últimos 2 derbys o Palmeiras não ganhou. Houve empates, né? Mas mais do que isso, o Corinthians precisa pensar em elevar o seu nível de jogo, principalmente na partida fora, né? Primeira partida será fora. Acho que muito do que o São Paulo apresentou ontem pode servir de aprendizado para o Corinthians. De como jogar contra o tentar neutralizar esse Palmeiras ser muito forte, principalmente dentro de casa. O São Paulo ontem jogou de igual para igual, mesmo sendo visitante, né? No gramado sintético que o São Paulo tanto falou. O Corinthians, quando joga no Allianz Parque, sente muito a partida. Se encolhe. Nesse empate aí, o Corinthians se encolheu grande parte do jogo.
Aí aquela bola que o Memphis encontra ali roubando do Richard Rios e o Yuri Alberto tem uma excelente finalização, mas o Palmeiras controlou o jogo. Não venceu por uma questão ali de falta de... Fora o pênalti no último. Né? Exatamente, também teve essa, né, que a gente tá vendo agora. Mas tá muito aberto, gente. Você vê que o Abel tem um retrospecto muito bom contra o Corinthians, 7 vitórias, apenas 2 derrotas, mas também muitos empates. Temos que lembrar que o jogo pode ir para pênaltis se os dois jogos... tem retrospecto bom contra todos os adversários. Mas principalmente contra Corinthians e Santos, em se falando... Dos paulistas, acho que São Paulo que não é mais trabalho. São Paulo é né? que é mais complica. A gente deu uma tela aqui ontem sobre isso, mas insisto, a questão é o nível de jogo. Fosse eu técnico do Corinthians, antes de tudo eu pensaria em elevar o meu nível de jogo para esses clássicos contra o Palmeiras. De que forma? Porque precisa sair vivo do Allianz. Jogando com um pouco mais de jogo. Não ficar só esperando o mundo acabar em fazer uma pergunta, assim, analisando que antes a gente estava falando até agora há pouco de Corinthians e Barcelona na Neoquímica Arena. É muito difícil, pode conseguir, né? A gente não duvida da capacidade do Corinthians de sempre ser sofrido e conseguir um 3-0, um 4-0, uma classificação contra o Barcelona. Mas imagina o clima que o Corinthians chega para uma final se for eliminado contra o Barcelona também, né? Vira uma obrigação total, né? Ou o contrário, se faz o milagre contra o Barcelona, o Corinthians vem muito forte para essa final contra o principal rival. A gente falava do jogo do Santos, que ele influiria no jogo com o Barcelona. Embora não tenha sido uma grande atuação do Corinthians, ele passou, então ele chega... Perfeito. Pelo menos num estado de ânimo melhor, né? Se ele tivesse sido eliminado seria muito ruim. Chegaria até sem técnico, mesma coisa vale para a repercussão do resultado do Barcelona no jogo com o Palmeiras. Eu acho que para todos eles, assim, os times estão chegando nesse momento de decisão dos estaduais, no caso do Corinthians, em paralelo à decisão da vaga na fase de grupos da Libertadores, no momento em que eles estão precisando esticar mais a corda, mostrar mais desempenho, mostrar mais competitividade, porque está acabando a fase de pré-temporada, né? Acho que já acabou a pré-temporada, agora é decisão, e a partir daqui vai começar o Campeonato Brasileiro, vai começar a fase de grupos da Libertadores, os times têm que estar prontos, né? Por mais que ainda tenha gente chegando, como o Vitor Roque, que estreou ontem, mas é um Corinthians que vai também usar o jogo de amanhã para se qualificar mais, para melhorar mais, para se desenvolver melhor, pensando também nas finais do estadual. Assim como, o jogo, ao mesmo tempo que ele é decisivo, ele também molda o caráter do time para outros jogos decisivos que virão à frente. Então, claro que se for eliminado vai ser um baque, ele vai precisar de forças para se recuperar na final do Paulista, mas não deixa de ser também mais um condicionamento técnico, físico, emocional, para o time entender como têm sido jogadas essas partidas. A gente tem falado aqui muito sobre isso, são jogos muito mais físicos do que exatamente técnicos. Então é vigor, é disposição, mental forte, saber ter a malandragem do jogo para não cair em provocação, não ter nenhum jogador expulso cedo, evitar jogadas mais ríspidas. Isso tudo vai fazendo o time crescer e ganhar força. Isso serve para o Corinthians, serve para qualquer um dos outros. Eu só queria colocar 2 detalhes que a gente estava vendo ali o lance do primeiro jogo, entre Corinthians e Palmeiras, que foi no Allianz, na fase de classificação. E naquele jogo, o Abel deu um nó, especialmente no primeiro tempo, no Ramon Dias. O Palmeiras foi melhor que o Corinthians naquela partida, acabou empatado o jogo, aquela defesa no final do pênalti, mas o Palmeiras teve uma atuação melhor que o Corinthians, que soube se aproveitar de um lance raro no ataque para fazer o gol de empate. A gente está vendo aí nessa falha ali, né? O Memphis recupera a bola. Jogou com linha de 3, não foi? Com 3 zagueiros, o Palmeiras, Sim. Né? Esse jogo. Soube trabalhar taticamente essa vantagem. Agora, veja essa imagem. Veja essa imagem agora, que fez parte da expulsão do Yuri nesse jogo. Ontem, na comemoração do gol, o Veiga fez a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Porque ele é jogador do Palmeiras, ele pode chutar a bandeira do Palmeiras? E o Yuri fez contra o Santos também. Então, mas na bandeira do Corinthians. Então só o adversário que não pode chutar a bandeira ou ninguém pode chutar a bandeira? Tem que deixar claro o que está valendo. Porque chutar a bandeira é falta de respeito para qualquer lado. Então é uma coisa que eu me pego muito, porque
Eu achei uma enorme besteira o que se criou em torno disso. Desde aquele jogo em que o Luciano chutou a bandeira lá no Allianz, ou no Allianz, não, na Neoquímica. Até ali todo mundo podia. Aí ali o Luciano chutou, não pode mais, porque o Luciano chutou na Neoquímica. Aí se criou um escarcéu a partir disso. Então, Você não pode para um, não pode para ninguém em momento nenhum. Vou te falar a minha ponto. visão. Você não pode chutar a bandeira do seu time adversário. Se é do seu próprio time, não é falta de respeito. Não. É chutar a bandeira do mesmo jeito. Já na minha visão, a bandeira nem devia estar lá. Também acho. Eu concordo. Antigamente Mas no seu não tinha. time você pode chutar. Era vermelho e amarelo ali, Vermelho e quadriculada e Eu acho que não pode chutar Pode. de jeito nenhum. Porque os jogadores do Sendo São um time ou do Paulo, outro. os jogadores do São Paulo, eles podem comemorar gol em cima do escudo do São Paulo que tem ali na pista ao lado do campo do Morumbi. Mas adversário não. Entendi. Ué, não é? Verdade ou não? porque Quantas vezes o jogador do São Paulo já comemorou ali? Quando teve lá em 2002. Vilipendiar o símbolo do clube só vale pro adversário. É mentira ou é verdade o que eu estou dizendo? É que o Lá adversário- em 2002, quando teve Diego, o Santos e São Paulo, os jogadores do Santos foram em cima do escudo do São Paulo, o Diego e outros, os caras eram Fábio Simplício foi pra cima. Isso aí você tá Defenderam o Mas os escudo jogadores do tricolor. São Paulo vão lá e comemoram em O cima que do foi escudo. colocado É a mesma é coisa que com a ninguém bandeira. pode. Isso aí foi uma determinação para a arbitragem. Ninguém. A verdade é uma só. É que eles estão acabando com o futebol pouco a pouco. Pouco a pouco o futebol vai acabando e vai virando uma chatice. Nem comemorar gol você pode mais. Começou com torcida única. Torcida única, agora é comemorar gol, tirar a camisa. E aí, foram acabando com o futebol. Hoje o futebol respira por aparelhos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Até mulher eles querem colocar pra narrar, porra. Não vou nem entrar nesse assunto não, pra não gerar muita polêmica. Porque na moral, mano, mulher narrando futebol é a mesma coisa que um gato cagando. Comenta aí o que você acha de mulher narrando futebol. E representa com like, fiel. Tamo junto, rapaziada. Representa com like aí. Representa porque o Coringão vai passar pelo Barcelona. E vamos estraçalhar esse Palmeirinha aí.